Meus amores, tudo bem? Dando continuidade aos nossos estudos dos tópicos, vamos ver então o último tópico aqui anunciado sobre a unidade 2, tópico 2 de semiótica, né, e comunicação visual, né? No caso, a gente trabalhou com as questões da percepção visual, trazendo os elementos visuais no tópico 3, fiz o passo contrário, né? Entendendo que é muito mais simples entender por esse caminho, primeiro trazendo os elementos básicos, para depois trazer a significação que esses elementos trazem unidos, formando uma composição, faz mais lógica, né? Trouxemos no tópico 1 as questões fisiológicas e psicológicas dessas percepções visuais, e agora a gente vai ver no tópico 2, né, as questões dadas à pregnância da forma e como é que a gente, por meio dessa pregnância de forma e tratando de alguns conceitos que nós vamos ter de estudos relacionados com algumas teorias, né? E aí a gente vai trazer aqui Doniz Adonis e Anheim para trazer quais significados esses elementos visuais dentro da composição visual trazem unidos, né, separados ou reagrupados dentro de uma composição. Então, a gente vai estudar muito esses conceitos, por exemplo, no estudo de logotipos, logomarcas, automóveis, nas campanhas publicitárias, na solução de uma boa logomarca, um logotipo, de uma marca visual, né, de um determinado produto, né? Então, vamos ver como esses elementos, eles são significados, né, justapostos e unidos formando determinadas composições. E quais são os sentidos desses elementos e suas configurações, né, vão nos fornecer de acordo com o significado que elas impõem por convenção social, cultural e estética. Vamos lá, meu povo lindo? Estou doida para que vocês possam entender de uma maneira mais prática, mais sintética, essa disciplina que é tão bonita, mas ao mesmo tempo tão desafiante, né? Vamos então ver o que se dá a lei de pregnância e depois alguns conceitos tratados por Anheim e Doniz Adonis. Vamos lá? Vamos tratar, tá, meu povo lindo, o tópico 2 agora. Então, já, né, me aligerei aqui para a gente poder tratar direitinho do tópico 2. Como a gente já tinha falado, né, dessa organização da forma por meio da Gestalt, o que é o Gestalt, né? É o estudo da configuração das formas. Então, a Gestalt ela vai trabalhar muito com essa psicologia das formas. Então, um dos seus fundadores fazia parte da escola de Frankfurt, na Alemanha, e ele vai trazer esse conceito da lei da Pragnas, né? Em alemão seria, né, Pragnas e em português pregnância. É definida da seguinte forma: as forças de organização da forma tendem a se dirigir tanto quanto permitem as condições dadas, no sentido da harmonia e do equilíbrio visual. Qualquer padrão de estímulo tende a ser visto de tal modo que a estrutura resultante é tão simples quanto o permitam as condições dadas. A ideia aqui é o seguinte: quanto mais simples, mais equilibrado, homogêneo e regular for o objeto, mais pregnante ele será. A descomplicação visual potencializa o objeto, né, dessa lei. E aí a gente vai trazer um pouquinho, né, dessa noção da pregnância da forma. Então, vamos lá. A hipótese da Gestalt para explicar a origem dessas forças integradoras é atribuir ao sistema nervoso central um dinamismo autorregulador que, à procura de sua própria estabilidade, tende a organizar as formas em todos os coerentes e unificados. Então, o que ela chama também? Não é só a harmonia e equilíbrio da forma, né? A boa solução formal para dar uma pregnância tem algo do psicológico aqui. Quando você vai numa vitrine de sapato, minha paixão é sapato, e você vê aquele sapato, né, do seu tamanho, da cor preferida, né? Vamos fazer uma visualização aqui para vocês, para a gente trabalhar esse plano da pregnância, né? O efeito psicológico de um produto, por que que a gente prefere um e não outro? Tinha o mesmo escarpão, vermelho, preto, amarelo, azul, lilás, mas a pessoa gosta do vermelho. Então,
o elemento cor dentro da composição visual foi o que chamou a atenção. Mas não foi só a cor, o brilho, o tom também. É um vermelho com verniz. Não é um vermelho aveludado, não é um vermelho com couro de cabra, não é um vermelho veludo, é um vermelho esmaltado, né? O escarpão, ele é salto 15, a pessoa tem 1,5 m, então tem que se valorizar, botar um saltão aí, né? Então, eu estou aqui brincando com vocês, mas vocês já estão fazendo a visualização mental desse sapato vermelho, esmaltado, salto 15, bico fino, o ó, né? Querem também a cor do vermelho marsala, que é aquele vermelho bordô vibrante, que também não é aquele vermelho tão explosivo, né? Aquele vermelho mais fechado, mais alinhado, um requintado, né? Que é uma super cor na moda, mas ao mesmo tempo traz esse requinte. Então, tem várias propriedades aí que eu trouxe para vocês para trabalhar com psicológico. Então, por que que alguns produtos, né, seduzem mais que outros dentro daquele consumidor que está ali, né, com embate estético aquele produto, né? Essa fruição estética não se dá só com a obra de arte, né? Ela se dá com os produtos de consumo, né? Como é que você seduz o seu consumidor? Quais são os atributos formais estéticos, né? O perfume, como nós vimos na unidade passada, tem a forma, tem o azul e o cheiro do perfume. E as notas cítricas? Então, estamos trazendo também o olfato enquanto percepção. Então, temos várias questões aí, né, que vão mexer com o nosso sistema nervoso central, vai dizer, eu quero saber, né? Então, tópico 2, as leis da organização da forma Gestalt. Temos aí agora outra brincadeirinha com essa ilusão de ótica, né? Ou a percepção de novo, ou fisiológico, né? Vimos na unidade passada o elemento ponto e o elemento escala, como é que esse ponto dentro de retângulos diferentes, né, pareciam maiores ou menores. Temos aqui a mesma jogada dessa vibe aí de percepção. Então, o que que nós podemos ver? Duas imagens, né, similares, mas não iguais. Elas são semelhantes, porém não são iguais. Então, o que que nós estamos a observar? No centro, né, dois elementos circulares que são circunscritos na figura esquerda por círculos menores e na figura direita, esse elemento circular ele é circunscrito, né, por círculos maiores, que dá uma noção, né, de aproximação ou de distanciamento para quem olha, de peso, né? A gente tem aí uma intencionalidade em relação aos círculos centrais. Então, na figura à esquerda, parece, num primeiro momento, que esse círculo ele é maior, pelo fato dele estar no elemento central, né, e circunscrito com elementos menores. Então, a pregnância da forma se dá, né, por esse elemento que parece empurrar os outros. Na figura à direita, já temos o contrário, parece que os elementos que estão fora, formados pelos círculos maiores, parecem estar a apertar esse círculo menor, dando-nos uma sensação de proximidade, não de afastamento, né? E o curioso que esses elementos, essa produção de sentido, é nosso cérebro que faz, porque o curioso é saber que os círculos centrais, eles são de tamanhos iguais, né? Então, como o olho nos engana, né? Quem olha no primeiro momento, parece que o círculo central da figura direita é menor, mas não é, porque ele é enganado pelos círculos maiores, né? Temos aí uma percepção visual que nos engana. A gente vê uma coisa, mas depois que a gente para enxergar, aí é outra. Aí vemos realmente as pegadinhas, né? Aonde é que tem a brincadeirinha aí, né, da jogada da percepção visual, né? Então, depois que a gente explica os elementos, a forma que eles estão justapostos na composição, a gente formula uma significação, né, e uma impressão de acordo com a composição desses movimentos. O que que eles nos remetem? O que que eles nos comunicam, né? O que essas imagens querem dizer para a gente, né? Então, aqui, por exemplo, temos a sensação de unidade, né? Temos figuras próximas, com formatos próximos em escalas diferentes, mas pelo fato delas serem listras
e elas serem praticamente iguais e trabalharem em diferentes escalas, quando o nosso olho vê essa imagem, a gente não vê as 3 listras separadas. O nosso olho tende a juntá-las. Então, apesar de estarmos a trabalhar com 3 listras separadas com escalas diferentes, temos uma sensação aí muito clara de unidade, né? O olho faz com que a gente tenha uma unidade, né? Uma noção de unidade dentro dessa composição. No caso aqui da marca Adidas. Depois a gente tem uma outra lei de organização, a segregação. Trabalhamos com a marca Carrefour. Temos elementos compostos por curvas, né? É uma logomarca que ela traz curvas mais alongadas e curvas mais fechadas, dentro de 2 elementos que nos passam essa ideia de segregação, porque um elemento tem um tom mais neutro que o outro, então isso destaca, né, os 2 objetos, faz com que o olho olhe para todos de uma maneira homogênea, no primeiro momento, mas ao mesmo tempo a gente segrega por meio da distinção aí da forma e da cor implícitas nessa logomarca, que fazem com que a gente reconheça os 2 elementos, e ao mesmo tempo o olho tenta juntar, mas a lei da segregação está muito evidente por meio, né, da diferença aí tonal desses elementos. A proximidade. Temos aqui uma relação de proximidade e distanciamento, né? Então, quando a gente vai trabalhar essa lei, é a marca Adidas e Carrefour, né, separadas, né? E como a gente falou, como o nosso olho já acostumou, a gente tem um desafio aí. Fizeram de propósito, né? Separaram os elementos da logomarca para que o nosso olho faça essa junção por meio da percepção. Então, o nosso psicológico é que vai refletir sobre essa né, diferenciação, né, dessa proximidade. Então, depois é que a gente vai, né, refletir, né, sobre esses elementos que estão aqui separados. Então, como é que eles comunicam para a gente quando eles estão, né, colocados sobre uma outra configuração, né? Então, aqui a proximidade, né, eles estão separados, mas a gente já acostumou com a imagem na nossa cabeça da marca. Aí é que está a pregnância. Por mais que a gente tenha esses elementos separados, né, o nosso olho já introjectou aquela forma fechada, aquela forma similar, né? Ao mesmo tempo, temos efeitos de semelhança, como as formas, elas são ao mesmo tempo diferentes, porém, em alguns momentos, elas também podem ser semelhantes, né? Então, falando da marca Adidas e da Carrefour, trazendo semelhanças e diferenças com relação ao objeto. Então, qual é a principal questão aqui de semelhança e diferença? Um objeto, ele tem uma linha inclinada, que remete uma linha angulosa do triângulo, que também a gente vê esse mesmo tipo de linha angulosa, né, na logomarca do Carrefour, né, aqui, mas uma trabalha com linhas retas e a outra trabalha com linhas curvas, mas temos a mesma tensão provocada pela linha diagonal, né, que nós vimos nas formas elementares, né, do triângulo. Então, temos aqui de similar a forma inclinada, a linha inclinada, e de diferente, um trabalha com linha reta, o outro vai trabalhar com a linha curva. A unificação. Essa lei é interessante porque a gente vai ter a presença do todo. Então, a figura esquerda, ela vai trazer muito bem presentificada a noção de unificação. Todos os elementos iguais, equidistantes, dentro da sua composição visual. Eles têm o mesmo tamanho, estão dispostos dentro de uma mesma configuração e distância, tanto no formato horizontal como no vertical, dando uma unificação a esse eixo, né, que o nosso olho humano costuma presentificar, olhar à primeira instância, que é o eixo horizontal e o eixo vertical, né? A partir do momento que a gente vai seguindo para a direita, a gente vai percebendo que essa noção de unificação, ela vai se perdendo por conta, né, da introdução de outros elementos dentro dessa composição, né, que por fim vai causar uma confusão com relação a essa unificação, porque no final desses elementos a gente já tem diferentes grupos tonais e de formas que vão
fazer uma confusão visual, né? Em vez de ser uma descomplicação visual, uma complicação visual. Então, essa ideia da unidade, ela se perde por meio da justaposição de elementos iguais, porém, né, dispostos em formatos e ângulos diferentes, né? E nos outros, nos elementos centrais, por meio de outros elementos com outras formas e tons. Então, a gente percebe a unidade, né, na figura à esquerda, a quarta figura à esquerda, e nos outros, aproximando-se da figura esquerda para a direita, a gente vai perdendo essa noção de unificação por conta, né, da introdução de outros elementos que realizam uma quebra, né, dentro esse sentido de unificação. Querendo ou não, o nosso olho, ele vai para o que é diferente, não para o que é igual. Fechamento. Temos aqui algumas figuras que elas não são totalmente fechadas, elas não têm um contorno, mas o nosso olhar converge para uma aproximação. Então, na figura esquerda, a gente vê 3 círculos seccionados, que lembra a figurinha do come-come, né, dispostos de maneiras que remetem a um triângulo central. Então, notem que é interessante porque essa figura ela não tem contorno, mas elas justapostas dentro dessa organização visual, elas remetem a um fechamento triangular, muito bem percebido, né, pelas unidades dos vértices, né, encontrados, provocados aqui pelo corte, né, desses círculos, o que traz essa noção de fechamento. Então, quando a gente enxerga de primeira, a gente vê 3 círculos de maneiras diferenciadas, mas quando a gente vai treinar o nosso olhar, a gente percebe que esses círculos seccionados formam, na verdade, um triângulo central, cujo apoio das suas bases, das suas vértices, são esses círculos seccionados. Depois, a gente tem à direita a logomarca da Inmetro, que vai partir desse mesmo princípio. A imagem ela não tem contorno, ela não é fechada dentro da sua base, mas a gente consegue muito claramente ver aqui, por meio de letras tipográficas sem serifas, né, com alto contraste, o preto e o branco, que vai trazer essa noção novamente de pregnância. Quanto mais contraste, mais a gente consegue enxergar esse todo, né? Então, a gente tem o I e o N do Inmetro, muito evidenciado, então a logomarca que é muito sintética, muito elementar, muito simples. Então, é o que a gente viu ali. Quanto mais simples, quanto mais bem estruturada, quanto mais equilibrada e harmoniosa é o objeto, maior pregnância ele terá. Então, é o caso aqui, por exemplo, do Inmetro. Continuidade, né? A gente tem vários elementos iguais, né, justapostos de maneiras sequenciais dentro de um percurso que vão nos dar essa sensação de continuidade. Então, na figura aqui à esquerda temos vários elementos formados por retângulos, né, com diferentes tamanhos, né, mas iguais dentro da composição, né? Então, a repetição desses diferentes retângulos, né, causa uma sensação de continuidade, de movimento, e ao mesmo tempo de fechamento, mas eles remetem uma noção de continuidade, até porque são iguais, né? Essas formas, elas se repetem, mas elas também não indicam um caminho, um percurso. E na figura à direita, a mesma coisa. Temos aqui, né, uma linha que ela vai começar numa escala menor, por uma escala maior, ela vai nos dar essa sensação de continuidade, que lembra o efeito de dimensão provocado pelo recurso da perspectiva. Ao mesmo tempo, a gente tem a continuidade da mesma forma que a imagem à esquerda, a continuidade da mesma forma em escalas diferentes, nos traz essa repetição, essa sensação de continuidade, né, de movimento, e, ao mesmo tempo, a forma como elas foram justapostas dentro da configuração, dentro da composição visual, a forma que elas foram alinhadas, né, traz também essa noção de continuidade e de dimensão, né, muito evidentes dentro do percurso aqui. Então, a gente tem esse movimento que a gente viu da direção das linhas, quando a gente foi ver os elementos visuais de forma separada,
E aqui a gente tem outro elemento, que é a questão da dimensão e da escala, também enquanto elemento, que vai, nesse contexto aqui apresentado, nos fornecer, né, essa sensação, essa significação de continuidade. Por isso que eu passei para vocês o tópico 3 antes. Não adianta a gente ver o significado do que a imagem apresenta para a gente sem vermos os elementos separados primeiro, né, dentro da composição visual, para depois a gente significar. Faz mais sentido, né, meu povo? Então, esse é mais curtinho, né? Só para mostrar para vocês de como essas formas elas significam. E daí eu vou deixar uma dica para vocês, um exercício de casa, tá, meu povo lindo? Agora vocês vão fazer o seguinte: vão pegar todos esses conceitos trabalhados aqui das leis da Gestalt de pregnância, vão procurar dentro dessa representação dos vídeos logomarcas, logotipos, várias campanhas publicitárias, sejam da indústria do design de interiores, da moda, né, de vários setores de mercado. Façam essa pesquisa, né, tarefa de casa. Procurem as marcas mais famosas e vejam em que lei da Gestalt elas mais se encaixam. Vamos lá, então, fazer essa tarefa? Fica o desafio, hein, meu povo? Bom final de semana, meu povo lindo. Um cheiro, tudo de bom. Espero, né, que os tópicos tenham ajudado na resolução das atividades. A gente entende que essa disciplina, ela é muito extensa, ela é muito corrida, mas a prof aqui, né, dá uma mastigadinha para vocês. Manhã sempre dá um jeito, né? Tá certo, meu povo lindo? E aí, depois eu vou enviar para vocês a última unidade, que é referente à unidade 3. Um cheiro, meu povo lindo!